Bom, olá a todos. Eu vou dar início à nossa 39ª aula. Hoje eu vou falar sobre um método delta e apresentar alguns exemplos. Todo mundo me escuta bem? Então, na última aula eu apresentei para vocês o teorema do limite central para estimadores de máxima verossimilhança. Então, eu apresentei as condições de regularidade e a prova do teorema em duas partes. A primeira parte era relacionada à consistência e a segunda parte relacionada à convergência em distribuição. Então, hoje eu vou falar sobre o método delta. E eu vou falar de maneira genérica porque ele vale tanto para estimadores de máxima verossimilhança como para qualquer outro estimador que seja assintoticamente normal. Vou mudar aqui para a nossa tela do Open Board. Então eu vou fazer um enunciado. Seja T de xn um estimador. Para G de θ. Desculpa. Um estimador para θ. Mudei o teclado de posição aqui, eu estou tendo dificuldade. Para θ assintoticamente normal. Ou seja, a n raiz quadrada de t de xn menos g de θ t de xn menos θ, ele converge em distribuição para uma normal 0 v indexado por θ. Tá? Isso aqui tem que ocorrer quando o n cresce, quando o n vai para mais infinito, para todo o θ. Tá? Esse θ, eu vou assumir que ele está no R, certo? O nosso θ maiúsculo. Então, se isso aí ocorre, eu vou definir agora uma função g que seja contínua, tenha derivada e a primeira derivada seja diferente de zero. E eu vou ter um teorema para g de t. Tá? Ele também converge, também vai ser um estimador para g de θ assintoticamente normal, certo? Antes disso, deixa eu só dizer quem que é esse θ aqui, o que ele é, né? Ele é aberto e convexo. Vou usar G mesmo, porque eu costumo usar uma outra letra, uso uma letra H, mas como eu já usei G em aulas passadas, eu vou manter a mesma anotação, tá? Considere, só ver se está tudo certo aqui, vocês estão me escutando bem, pessoal? Ótimo, obrigado. Considere G. Ele vai de V a U. V contido nos reais. Aberto e convexo. E U também contido nos reais. Tá?
Deixa eu ver o que mais que eu posso falar aqui. Então essa é a função diferenciável com derivada contínua. Tá o quê? G' no ponto θ é sempre diferente de zero. E isso para todo θ. Tá? Esse V, você pode pensar que o V coincide com o θ, mas ele pode ser maior do que o θ. Ele não precisa ser necessariamente igual. Tá? Ele pode ser maior. De preferência, ele tem que ser maior. Ou seja, o θ tem que estar contido em V. Tá, deixa eu colocar um note aqui. Deixa eu colocar assim, θ precisa estar contido em V, pelo menos, tá? Porque eu preciso que esse G aqui ele esteja definido para todo θ no θ maiúsculo, mas eu vou aplicar G em T também. E eu já disse para vocês que em alguns lugares o T pode assumir valores que estão fora do espaço paramétrico. Então é por isso que eu estou escrevendo desse jeito. O V pode ser um pouco maior do que o espaço paramétrico. Só para manter a boa definição aqui. A G ela está definida para todo domínio, para toda a imagem de T e para todo o θ. Certo? Deixa eu ver o que mais que eu posso fazer. Acho que é isso mesmo. Então, se essa G é uma função diferenciável com derivada contínua e a derivada em θ sempre é diferente de zero, eu já consigo afirmar que o G de T é assintoticamente normal também. Só que eu vou escrever isso nesses termos. Raiz quadrada n, G de T de xn menos G de θ. Isso aqui converge em distribuição para normal, zero. G' de θ ao quadrado vezes V de θ. Isso aqui acontece para quando o n cresce e acontece para todo o θ. Olha que interessante. Então, nós já sabemos que um estimador de máxima verossimilhança, ele converge também, se ele for padronizado desse jeito aqui, multiplicado por raiz quadrada n, o estimador de máxima verossimilhança menos θ, converge em distribuição para uma normal, zero, com informação de Fisher a menos 1. Tá? Em especial, isso aqui vale para qualquer estimador que satisfaça isso. Essa V ela pode ser diferente no caso de métodos momentos. Tá? Não vai ser a informação de Fisher, o inverso da informação de Fisher. Se isso aqui acontece, eu tenho essa V e eu vou ter que especificar essa V para cada contexto. Se eu tenho lá um modelo de Bernoulli, então a minha V vai ser a informação de Fisher de um modelo de Bernoulli. É a informação de Fisher para uma única componente. Aí eu preciso apenas calcular G' de θ e calcular o quadrado. Como vocês percebem aqui, ó, lá no caso de máxima verossimilhança, o V é a informação de Fisher a menos 1. Portanto, isso aqui é o limite inferior de Kramer-Hall, né? Vocês lembram? Isso aqui coincide com o limite inferior de Kramer-Hall. Ou seja, daqui vocês já conseguem concluir que G do θ chapéu MV, estimador de máxima verossimilhança, ele é assintoticamente eficiente. É a partir desse teorema aqui que você conclui.
O θ chapéu é eficiente e o g de θ chapéu também é assintoticamente eficiente, tá? O θ chapéu MV é assintoticamente eficiente, em alguns casos eficiente também. Alguma dúvida em relação à formulação aqui do teorema? Se eu usar em algum momento H, eu peço desculpas porque nas minhas notas eu escrevi como H. Então vamos à prova aqui. Vocês me corrijam, tá, pessoal? Por favor, se eu colocar H, vocês me corrijam para eu poder voltar o mais rápido possível. Então, olha só, eu vou definir quantidades aqui. Ó. Sejam Zn, maiúsculo Zn, ele vai ser raiz quadrada N de T de xn menos θ, dividido por raiz quadrada de V de θ. Vocês já sabem para onde vai o Zn. Vai para uma normal padrão. Estou padronizando aquela primeira quantidade. Ó. Isso aqui acontece. Tá? Se isso aqui acontece, então eu posso dividir pela raiz quadrada de V e isso vai para uma normal. Né? A padronização vai para uma normal 0,1. Então esse aqui eu já sei que converge em distribuição para uma normal 0,1. Estou definindo essa quantidade para nos auxiliar. Uma outra quantidade que eu vou definir uma Gn, G maiúscula N, caligráfica, vai ser G de T de xn menos G de θ. Isso tudo dividido por T de xn menos θ. Tudo bem? Eu vou definir essas duas variáveis aleatórias. Notem que não são estatísticas, porque esse Zn aqui, ele depende de θ. Você pode até depois verificar com cuidado. Se você quiser, você pode colocar um abre parênteses θ para ficar isso tudo implícito. A mesma coisa com o Gn, tá? Ele depende de θ também. Então tem um θ aqui no denominador e lá no numerador. Então, o que vai acontecer aqui, pessoal? Quando eu multiplico o Gn por Zn, eu tenho exatamente algo parecido com o que eu quero. Olha o que eu quero que vocês notem aqui. Ó. Note que vai faltar apenas uma quantidade. O Zn multiplicado por o Gn, isso aí vai ser igual a raiz quadrada n. Esse t aqui vai embora com o t do denominador, o t menos θ, vai embora com o t menos θ. Vai sobrar essa quantidade, então vai ficar raiz quadrada n, g de t de xn, menos g de θ, dividido por raiz quadrada de v de θ. O denominador dessa quantidade, o numerador dessa quantidade, já está relacionado aqui com o resultado do teorema. Perfeito? Então, se eu descobrir para onde vai essa multiplicação em distribuição, eu já sei para onde vai essa outra, vocês concordam? É isso que precisa ser feito. Então, eu vou analisar o Zn, eu sei para onde vai. Eu preciso analisar para onde é que vai o Gn. Perfeito? Então, vamos fazer isso agora. Vou só fazer essas constatações aqui. Note que isso é verdade e o Zn converge em distribuição para uma normal padrão. Tá indexado por θ aqui, isso aqui vale para todo o θ. Vou deixar. Você pode indexar aqui por θ, se você quiser fazer isso. Perfeito? Todas as quantidades aí são indexadas por θ. Tá? Além disso, como o raiz quadrada n multiplicada por t de xn menos θ, isso aí vai para uma distribuição normal,
0 v de θ, podemos mostrar eu não vou mostrar para vocês, mas podemos mostrar que t de xn menos θ converge em probabilidade para zero. Mas de uma outra forma, eu posso escrever assim: t de xn converge em probabilidade para cada θ para θ. Tá? Isso aqui ocorre para todo θ pertencente ao θ maiúsculo, porque o de cima é válido para todo θ pertencente ao nosso espaço paramétrico. Tudo bem? Então, porque mesmo multiplicando por n, é isso que vocês têm que perceber aqui, ó, mesmo multiplicando por n, essa quantidade aqui, ela é limitada em distribuição, ela vai para uma distribuição. Então, se eu tiro raiz quadrada n, essa quantidade tem que ir para zero necessariamente, né? O que resta aqui. Isso tem que ir para zero, em probabilidade. Vai vai para zero em distribuição. Como converge para uma constante em distribuição, então converge em probabilidade para uma distribuição. Tá? Então é isso. Então essa é a primeira parte. O que vai acontecer agora então eu vou constatar o seguinte, ó. Como o G, esse G é diferenciável, e sua derivada é contínua, e o seu domínio é aberto, e convexo, podemos usar o teorema do valor médio. Teorema do valor médio, vou simplesmente escrever desse jeito, tá? TVM. E ele vai ser o seguinte, ó. G no t de xn, ele pode ser escrito como G de θ, menos G' de θ til n, ele vai estar entre um e outro, vezes a mesma expansão que eu fiz na última aula, que não é bem uma expansão, é simplesmente a aplicação do teorema do valor médio. T de x menos θ. Tá? Em que o nosso θ til n é uma combinação convexa entre θ. Eu coloquei t aqui na frente, vou manter o padrão, dá na mesma, tá? Mais 1 menos lambda θ, para algum lambda entre 0 e 1. Ok. Isso implica, portanto, ó, o que eu vou aqui não é menos, tá, pessoal? Aí é mais, tá? Aqui é mais, ó. Não é menos aqui, tá? É mais. O que eu posso fazer aqui? Eu posso isolar esse G'. Veja bem, ó. Portanto, eu posso escrever desse jeito, ó. G' de θ til n. Vou passar subtraindo, né? Vou subtrair dos dois lados G de θ. Isso aqui vai ficar G de t de xn menos G de θ dividido por essa quantidade aí, t. E você pode pensar até, pessoal, que é uma variável aleatória. O t de xn, ele tende para uma normal, certo? Então existe um n suficientemente grande que você garante que ele não vai ser igual a θ, tá? Com probabilidade 1.
Isso aqui você pode sempre escrever quase certamente. Isso é válido quase certamente. Tá? Aqui é a mesma coisa. Aqui nesse G você pode colocar quase certamente. Tá? Vai ser isso sempre com probabilidade 1, porque todos os caras que são iguais a θ, e essa divisão aqui ela não estaria bem definida, tem probabilidade 0 de ocorrer. Então é essa a observação que eu quero fazer. Acontece pelo menos no limite aquilo, né? Porque o t é uma variável aleatória contínua no limite. Então a mesma coisa aqui. Vou escrever quase certamente, porque isso aqui é válido para quase todo ômega. Então olha que interessante. G' de θ ele pode ser escrito dessa forma. E agora, como G' é contínua, né? Vocês vão notar. Deixa eu escrever isso aqui um pouquinho mais para o lado. Que isso, qual a definição da nossa G? Olha a nossa G. Essa Gn θ é exatamente o que eu tenho lá embaixo. Ou seja, essa Gn θ é, na verdade, G' de θ til. Não é isso? Ok. Então é só uma constatação. E eu quero que vocês percebam o seguinte, ó. Esse Tn converge em probabilidade para θ. Então o θ til também converge em probabilidade para θ. Note ainda o θ til n ele converge em probabilidade para θ, para todo θ. Por quê? Porque o t de xn converge em probabilidade para θ para todo θ. Isso garante como G'. Olha agora como eu estou usando contínua, certo? G'. Então o que acontece? Se é contínua, tem um teorema lá que diz o seguinte: para qualquer H contínua, H de θ chapéu converge para... Se o θ chapéu converge em probabilidade para θ, então H de θ chapéu também converge para H de θ. Então é isso que a constatação é essa. Como? Por isso que precisa ser contínua G'. G' é contínua. Tem um teorema que nós provamos em sala que converge em quase certamente. Se converge quase certamente, converge também em especial em probabilidade. Vocês ficaram de provar isso em probabilidade. Como G' é contínua, temos o quê? G' de θ til n converge em probabilidade para G' θ. Então isso significa o quê? Se o G' θ til converge para G' θ, significa que essa quantidade Gn converge, porque eles são a mesma quantidade, tá? Ou seja, isso ocorre se e somente se o nosso Gn de θ converge em probabilidade para G'. Então, resolvi o problema, né? Por quê? Porque agora eu sei que Zn converge para uma normal e o Gn converge para G' de θ. Ora, como eu tenho o produto de uma quantidade multiplicado, produto de duas quantidades, uma está indo em distribuição e outra está indo em probabilidade, nós conseguimos concluir pelo teorema de Slutsky. Deixa eu ver como que eu escrevi aqui. Vou escrever, tá? Pelo teorema de Slutsky. O Zn de θ vezes o Gn de θ, ele está indo, portanto, em distribuição para G' de θ
ao quadrado. Deixa eu ver como que é aqui. Não, tá certo. É g' de θ vezes uma distribuição normal 0,1, que eu vou chamar de z aqui, tá? Em que... Não é normal, não. É normal, é isso mesmo. Em que z tem distribuição normal 0,1. Então, esse g' multiplicado por algo que tem distribuição normal 0,1 é equivalente a dizer que essa quantidade converge para uma normal 0 g' ao quadrado. Tá? Isso aí implica que o znθ vezes gnθ converge em distribuição. Vou escrever desse jeito, normal, 0 g' ao quadrado. Certo? Só que o nosso Zn ele está dividido por uma quantidade. Quando eu passo a multiplicar ela por raiz quadrada de Vn, esse Vn volta lá para a variância, certo? Então isso aqui implica, deixa eu escrever tudo, né? Raiz quadrada n de g de t de xn menos g de θ. Isso aí dividido por raiz quadrada de v de θ. Isso converge para uma normal em distribuição. 0 g' de θ ao quadrado. Então, portanto, aí multiplicando dos dois lados por raiz quadrada de v de θ, o raiz quadrada de v de θ sai daí. E ele vai entrar na variância ao quadrado. Isso aí converge, portanto, em distribuição para normal 0 g' de θ ao quadrado vezes v de θ. Então, tudo que está raiz quadrada aqui, quando eu multiplico a variável aleatória, ele é elevado ao quadrado. Vocês já fizeram esses exercícios antes. Tá? Então, portanto, é o fim do teorema, é o que diz o teorema. Né? É isso aqui. Ó. Isso aí vale naturalmente para todo o θ, certo? Porque aqui ó, é para todo o θ. Aqui também é para todo o θ. Então, se eu não coloquei para todo o θ, você tem que colocar aqui para todas as linhas. Você tem que colocar um para todo o θ. Então, esse aqui também é para todo o θ e assim por diante. Vamos dar uma olhadinha aqui. Deixa eu ver. Tá ok, né? Alguma dúvida, pessoal? Aqui, né? Esse aqui? Tá, aqui, ó, veja bem, ó. Você concorda que eu tenho essa quantidade aqui, ó, t de xn menos θ? Eu estou multiplicando isso por raiz quadrada n, certo? Você concorda que para que isso aqui seja limitado em probabilidade, ó, ele está indo para uma distribuição. Então você concorda que ele não está divergindo. Então você concorda que... O que está dizendo isso? Que mesmo multiplicando por raiz quadrada n cresce, concorda, né? Mesmo multiplicando por algo que vai crescendo e vai tendendo a infinito, o que você tem que... O que você conclui sobre essa quantidade aqui? Que ela tem que ir para zero, concorda? Você concorda que se isso aqui for uma constante, para onde vai raiz quadrada n vezes uma constante? Diferente de zero. Ela estaria... se você tirar a raiz quadrada n, você consegue concluir que esse cara também vai em distribuição para zero.
Ah, porque significa que t de xn menos θ converge em distribuição para zero, concorda? Você tem um teorema que diz o seguinte: se converge em distribuição para uma constante, então converge em probabilidade para aquela mesma constante. Certo? Mas isso só vale se for uma constante. Isso, sim, exatamente. Mas é isso que está dizendo aqui, ó. É um resultado geral mesmo. Porque aqui eu estou só assumindo que o t de xn menos θ multiplicado por raiz de n, então é isso que você tem que notar. Você está multiplicando por uma quantidade que cresce, né? Está indo para mais infinito isso aqui. Então a distribuição de t de xn menos θ, isso aqui, quando você tira o raiz quadrada n, ele vai em distribuição para zero. Não tem pra, se for para qualquer outra quantidade que não seja zero, ele não poderia ir em distribuição, ele não poderia convergir em distribuição para normal, ele ia divergir, certo? Você concorda ou não? Ele ia divergir com probabilidade 1. Você consegue entender isso? Então é só para você entender que o raiz quadrada n ele é de fato a quantidade pertinente que, se você colocar um pouquinho a mais ou um pouquinho a menos, ou ela vai divergir a quantidade ou ela vai para zero. Certo? Então, raiz quadrada n, é por isso que eu acho que a convergência em distribuição ela dá muito mais informação do que a convergência em probabilidade. Por ser mais fraca. Tem muita gente que acha, né, que a convergência mais forte é mais importante porque ela é mais forte. Mas não é bem isso. A convergência fraca ela acaba dando mais informação para você sobre os momentos quando a quantidade é padronizada. Desse jeito aqui, né? Estou padronizando ela de um jeito para garantir que não nem divirja e nem vá para zero. Então eu consigo ter os momentos disso aqui assintóticos. Enfim, tenta pensar sobre isso aí que é interessante. Tudo bem? Então essa aí seria a prova. Vou dar alguns exemplos para vocês agora. Primeiro exemplo, o Poisson. E Poisson não, vou fazer com exponencial. Acho que Poisson tem na lista. Então vou fazer assim, ó, x1. Acho que exponencial também tem na lista. Mas vou fazer com exponencial, vai. X1 até xn é a amostra aleatória de x com distribuição vou fazer exponencial mesmo. Depois eu pego e faço com a Poisson. Exponencial θ para θ maior do que zero, tá? Então, já sabemos, eu não vou fazer aqui, já sabemos que o estimador de máxima verossimilhança θ chapéu mv, só vou escrever assim sem colocar a amostra, tá? Porque só para não ficar utilizando um excesso de notação. É 1 sobre x barra. Eu tenho até a distribuição exata disso, né? Eu calculei para vocês a distribuição exata. Se eu não acho que a distribuição exata não, eu calculei a esperança, né? Então eu calculei a distribuição do y, que estaria aqui no denominador, teria n dividido por somatório de xi, eu calculei a distribuição do somatório de xi, que é uma gama, e aí eu dei os momentos aí, né? Esperança e variância, enfim. Mas aqui pelo teorema anterior, da aula anterior, eu consigo concluir que o θ chapéu mv tem que verificar as condições de regularidade. Ó. O primeiro item está satisfeito. Todos os itens vocês conseguem mostrar. Com algum trabalho vocês conseguem mostrar. Na prova eu posso pedir para fazer o seguinte. Ó, verifique se o C8 está válido para esse modelo. O que você vai ter que fazer? Você vai ter que ir lá, calcular a derivada, calcular o vetor score, a função score e verificar se o negócio converge em probabilidade. É isso que você tem que fazer. Tá? Eu não vou fazer aqui. Eu acho que eu vou deixar na lista para vocês para vocês verificarem as condições de regularidade ou algumas das condições de regularidade em alguns modelos. Tá? Poisson é muito fácil de verificar, exponencial é fácil de verificar, quase todos os itens ali são bem fáceis de verificar. Tá? E alguns deles exigem algum trabalho, se eu não me engano, C7 talvez.
você precisa usar uma desigualdade triangular invertida, alguma coisa nesse sentido, mas enfim. É só a aplicação da matemática usual, tá? Você vai usar algumas desigualdades e alguma coisa desse tipo. Eu vou assumir que as condições de regularidade aqui estão satisfeitas, para não perder muito tempo, senão eu vou precisar de muitas aulas, pessoal. Não vou conseguir passar tudo com muitos detalhes. É importante que vocês se debrucem sobre esses problemas aí, tentem mostrar, pelo menos para o caso exponencial. Vá para o caso normal também, verifique lá para o caso normal. Para você saber, pelo menos uma vez na vida você verificou isso, você vai saber fazer. Então já sabemos que o estimador de máxima verossimilhança é isso. Pelo teorema do limite central, para estimadores de máxima verossimilhança, eu vou assumir que as quantidades são verdadeiras, vou assumir que eu já verifiquei, porque as quantidades são válidas. Eu tenho que raiz quadrada n de θ chapéu mv menos θ. Isso aqui converge em distribuição para uma normal 0 e a informação de Fischer é menos 1. Eu não lembro qual é a informação de Fischer de uma exponencial, mas eu vou calcular para vocês aqui. Deixa eu ver, se eu não me engano, ó, vai ficar θ elevado a n, log de n, o n desce, derivada. Vai ficar θ ao quadrado, né? Só verifiquem para mim, é θ ao quadrado ou é 1 sobre θ ao quadrado? A informação de Fischer. A informação de Fischer para um componente. Eu já fiz isso em outras aulas. Alguém pode me dizer? A informação de Fischer é 1 sobre θ quadrado, não é isso? Alô? Porque eu acho que é assim, ó, vai ficar, ó, como que é a exponencial? Θ elevado a n vezes exponencial de menos θ somatória de xi. Aplica log, vai ficar n log de θ menos somatória de xi. Deriva a primeira vez, vai ficar somatória de xi. Aí na derivada da segunda, somatória de xi vai embora. E aqui vai ficar 1 sobre θ menos 1 sobre θ quadrado. É isso mesmo. Tá? Então isso aqui ocorre. Agora, eu quero que vocês... calculem a distribuição assintótica para o estimador de máxima verossimilhança de g de θ, que vai ser exponencial de θ, para ficar simples aqui, tá? Então, g' de θ, vou colocar exponencial de menos θ, para ficar negativo ali, tá? Então, a primeira derivada é menos exponencial de menos θ. E vocês precisam tomar cuidado que vocês vão usar lá o g' ao quadrado. Tá? Isso aqui é diferenciável para todo θ. E a derivada é diferente de zero para todo θ. E é contínua a derivada. Então, quando eu elevo ao quadrado, ó, que interessante que é a quantidade que eu vou usar, então eu recomendo que vocês façam isso aqui. Então vai ficar exponencial de menos 2θ. Tá? Então, usando o teorema, pelo método delta, isso aí é raiz quadrada n vezes g. Quem é o g de θ aqui? Vai ficar exponencial de menos θ chapéu mv menos exponencial de menos θ. Essa quantidade vai para uma normal. Isso aqui, pessoal, a aplicação do teorema, vocês precisam saber de um jeito quase automático, tá? Porque isso aqui você aplica em vários problemas reais, tá? Você às vezes quer calcular o intervalo de confiança assintótico para um beta de uma regressão logística. Esse beta ele é a razão de chances de um determinado evento. Você vai fazer isso usando o método delta, tá? E você tem que saber o método delta para você saber qual vai ser a variância dessa quantidade, porque a variância é importante para você construir os intervalos de confiança. Isso vai para uma normal com média zero e variância g' aqui ao quadrado.
G' ao quadrado, que é exponencial de menos 2θ, vezes a informação de Fischer, o inverso da informação de Fischer. Então é vezes θ ao quadrado. Isso aqui é verdade para todo θ maior que zero. Quer fazer simulação de Monte Carlo? Eu poderia fazer aqui, ficar a tarde toda com vocês, só fazendo simulação de Monte Carlo. Então eu vou lá e gero uma exponencial com, sei lá, θ igual a 2 e defino a estimativa de máxima verossimilhança, vai dar um número, né? Para cada amostra gerada eu vou ter um θ chapéu gerado. E aí o que eu posso fazer? Eu posso padronizar a quantidade. Eu vou padronizar, vou pegar a minha estimativa menos o verdadeiro valor, porque eu sei, estou gerando no computador, e o tamanho amostral eu vou calcular a raiz quadrada n. Vou fazer histogramas disso aqui. Eu posso até dividir aqui por raiz quadrada da informação de Fischer. Posso fazer isso? A raiz quadrada da informação de Fischer é menos 1. A informação de Fischer fica aqui no numerador. Eu posso fazer isso sem problema algum. E aí eu vou comparar o resultado dessas padronizações com a normal 0,1. Vocês vão ver que vai cair. Quando o n cresce, ele vai convergindo para a normal 0,1. E aí depois eu posso pegar o estimador de máxima verossimilhança, ou melhor, as estimativas de máxima verossimilhança, porque agora eu estou gerando números, né? E esse aqui seria a estimativa de máxima verossimilhança para o nosso g de θ, que é exponencial de menos θ. E agora eu padronizo essa quantidade, ou seja, eu posso dividir pela raiz quadrada disso aqui. Pego essa quantidade aqui e calculo a raiz quadrada. E aí eu vou comparar com uma normal, vocês vão perceber que também vai para uma normal, certo? Você sempre consegue verificar a convergência em distribuição por meio de simulações de Monte Carlo. Então, alguma dúvida aqui, pessoal? Tá bom? Aí, vocês estão me escutando? Alguma dúvida? Vocês querem que eu faça mais algum exemplo? Ou está bem claro? O que você precisa saber aqui? Você vai precisar saber do G', vai calcular ele ao quadrado e multiplicar pela matriz V. Quem que é a matriz V? É a matriz relacionada com a convergência em distribuição do seu estimador. Que nesse caso, como é de máxima verossimilhança, eu posso usar o teorema da aula anterior, simplesmente aplicar o teorema, constatar então que aquele V agora é informação de Fischer para um único indivíduo a menos 1. E aí eu uso o resultado. Tudo bem? Eu vou usar esse teorema aqui para construir intervalos de confiança para θ. Eu vou usar esse segundo aqui para construir um intervalo de confiança para g de θ. Tá bom? Eu vou usar esse resultado aqui, o teorema, o método delta, para construir intervalos de confiança e testar hipóteses referentes a g de θ. E eu vou usar o teorema da aula anterior, teorema do limite central para estimadores de máxima verossimilhança, para fazer intervalos ou testes de hipótese para o nosso θ. Pode falar. Aí não seria informação de Fischer e você teria que encontrar qual é esse V. Você vai ter que encontrar a distribuição assintótica. Para onde que ele converge quando o n cresce. Aí você vai ter que usar a convergência em distribuição. E ver para onde que ele converge. Tudo bem? No caso de estimadores de máxima verossimilhança, eu tive que expandir a função score e tal. Mas se você tem já um estimador e esse estimador tem uma forma fechada, você pode pegar essa forma e calcular a distribuição assintótica. Se o seu estimador vem de um procedimento, aí você vai ter que pegar o seu procedimento. Esse procedimento sempre pode ser escrito em termos de uma função. Você vai fazer o que para encontrar um estimador? Você vai igualar uma função igual a zero e encontrar as raízes? É isso que você vai fazer? Então, a partir daí, você pode tentar provar que os estimadores, por meio dessa metodologia, também têm distribuição normal. Você consegue fazer isso, o problema é que eu não sei se você vai conseguir utilizando apenas os resultados dessa disciplina aqui, mas você consegue tentar provar esses resultados sim. Dependendo do seu problema, pode ser que seja muito complexo e você de fato fique travado, mas
Eu acredito que você, se você se esforçar um pouco e ler alguns livros, você consegue. Tá ok? Deixa eu só ver uma coisa aqui. Ah, não, tá funcionando. Eu pensei que não tava. Tudo bem. Então deixa eu voltar aqui para a aula, pessoal. Eu posso dar mais um exemplo, mas eu acho que é muito simples, né, pessoal? Só a aplicação do teorema, certo? Eu preciso calcular a informação de Fisher para estimadores de máxima verossimilhança. Ponto. É isso que eu preciso fazer. Informação de Fisher para um elemento. E aí eu tenho a teoria assintótica para esse estimador de máxima verossimilhança. Se eu quiser um estimador de máxima verossimilhança para g de θ, vocês vão usar a propriedade de invariância. Perfeito? E esse estimador aqui, quando você coloca g de θ chapéu mv, o g de θ chapéu mv é o estimador de máxima verossimilhança para g de θ. Enfim, são muitos conceitos, eu concordo. Poderia dar mais exemplos, mas eu não vou dar mais exemplos não, tá? Acho que eu vou passar agora para intervalos de confiança.